Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, para ser feliz, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, para ser feliz, sem Jesus não dá. Não dá. Sem Ele realmente não dá para ser feliz. Não dá sequer para seguir a vida sem Jesus. Nós podemos até correr o risco de viver uma vida sem Ele, mas morrer sem Ele é sinônimo de morrer para a vida eterna. Então melhor é poder estar com Jesus, melhor é poder entender o que é estar com Jesus, porque a palavra de Jesus diz: quem ama a mim guarda as minhas palavras. É buscar Jesus, é guardar as palavras dele, é fazer realmente diferença, sermos diferentes para fazer diferença nessa vida, e aí poder usufruir das promessas dele para a nossa vida, poder usufruir do melhor dessa terra, porque a palavra de Deus diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então melhor é viver com ele e morrer com ele, porque morrer nele é a certeza da salvação e da vida eterna, porque Jesus Cristo muda toda e qualquer circunstância. Jesus Cristo transforma todo e qualquer ser humano, faz do mais vil pecador um homem abençoado, um homem íntegro, um homem de luz. Tira toda a tristeza, nos enche de alegria, tira todo o ódio, nos enche de amor, tira toda a inquietação e nos dá a paz. E uma paz que transcende de todo entendimento, uma paz que vem dele e que nós sabemos, podemos sentir que é dele. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Você tem aflição, eu tenho aflição. Isso não muda, mas uma coisa é certa: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Tem de bom ânimo. Começa tua noite agora, né? Início de noite, começa com bom ânimo, porque Jesus muda toda e qualquer circunstância. Pega na mão dele, ele transforma. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês que estão em casa, para que nós comecemos esse programa já clamando pela presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, damos graças a ti pelo Deus tremendo que tu és. Pedimos: Senhor, vem teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, vem nos ungir, vem nos dirigir, vem, Senhor Deus, acampar teus anjos ao nosso redor. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um que nos assiste nessa hora, cuida de cada um, Pai, entra com providência. O Senhor é aquele que conhece cada um conforme o vosso coração. Há pessoas que nos assistem nessa hora que por fora estão maravilhosas, mas que por dentro estão sofrendo. Sê com essas pessoas agora,
entra no coração e na vida de cada uma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos aqui hoje, vou falar hoje porque esse programa está sendo gravado, e há pouco tempo atrás, a presença do Alexandre Cagnoni, que é o Xande, né? O Xande, Paquito da Xuxa, que agora tem a sua nova vida em Cristo Jesus, há mais de 20 anos morando na África, no país mais pobre do mundo, por opção, porque ele quis ser diferente para fazer diferença. E eu pedi a ele que continuasse conosco aqui no programa e que nós pudéssemos gravar um programa, que é o que nós estamos fazendo nessa hora. Então, as participações do telefone que haverão hoje são participações que estavam aqui canalizadas, né, e represadas para fazer o nosso programa anterior, que foi ao vivo no ar, e nós então vamos ligar para essas pessoas para poder fazê-las participar aqui do programa. Então não adianta você ligar hoje, porque o programa está sendo gravado, tá? O nosso programa de segunda a sexta é ao vivo, mas esse programa especialmente está sendo gravado. Vamos ligar para alguém, tá? Já temos a Patrícia, né? Alô, Patrícia, tudo bem? Alô, Rinaldi, tudo bem? Graças a Deus. Então tá ótimo, graças a Deus. Obrigado pela tua participação. Ok. Um grande abraço para você e dá um abraço aí no Xande também, que na minha adolescência eu era fã dos Paquitos. Ah, que legal, hein? Então tem um gosto diferente essa participação, né? Isso, mas assim, fã dos Paquitos naquela época, mas hoje em dia, assim, como cristã, né, encantada com o serviço dele na África, porque a gente já vê os testemunhos aí. Não, sem dúvida. Começamos a ver o testemunho no programa anterior. E é uma bênção, né? Ele e a esposa dele aí na África. Não tenha dúvida nenhuma. Nós entendemos como importante demais o trabalho artístico que ele realizou com o Paquito, né? Isso. Maravilhoso, temos que aplaudir. A arte Isso é feita mesmo. para gerar esse encantamento nas pessoas, essa alegria. Mas entendemos como ainda mais relevante o trabalho que ele presta hoje para o Senhor Jesus, que ele faz na África, e vai poder contar um pouco mais para nós. Você teve a alegria de assistir o programa anterior, que foi ao vivo. Isso. Mas para quem não assistiu, o Xande vai estar podendo contar suas experiências que têm feito diferença na vida de crianças lá na África, né? Isso Você mesmo. fala conosco do Rio de Janeiro, Patrícia? Isso, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Duque de Caxias é na Baixada. Baixada, isso, Baixada Fluminense. E aí pega bem o nosso sinal? Pega. Minha mãe descobriu, tem o quê? Uns 5 meses, mais ou menos, o canal aqui, e pega bem. E teve uns dias que ficou fora do ar e ela ficou muito triste, porque ela acostumou com a programação, assim, de assistir todo dia. Assiste esse programa Entre Nós, aí já assiste o outro também, ela adora a brincadeira da escada. O Nossa Noite, meu programa de auditório. Louvor de sábado à noite, ela assiste tudo. E a minha filhinha também, né, descobriu o canal junto com a minha mãe, aí assiste o programa do pastor no sábado, assiste o Patati Patatá, a minha filhinha acompanha a minha mãe. Que legal, que legal. Você falou de sábado, é possível até que eu ponha esse programa aqui no sábado, quem sabe? Não todo sábado, mas para a gente dar a oportunidade de outras pessoas poderem assistir, nem todo mundo está de segunda a sexta em casa, né? Pode ser que seja uma boa ideia. Você me deu uma boa ideia, viu? Agora, me diz, eu sei que aí no Rio ficou alguns dias fora do ar, sim, mas graças a Deus de um tempo já está resolvido, né? E a mãezinha, como que ela chama? Ana. Isso. Você sabe que nós temos falado essa semana de testemunho, né, Patrícia? Isso mesmo. E eu queria que você compartilhasse conosco algum testemunho da tua vida, algo impactante, forte, algo que aconteceu com você ou com alguém próximo de você que você gostaria de compartilhar com a gente. Tá. Inclusive, o testemunho que eu vou contar é justamente sobre a vida da minha mãe. Um pouquinho antes da pandemia, Rinaldi, assim, acho que em dezembro, janeiro, a minha mãe começou com um problema que ela começou a ficar com as pernas dormentes. E esse problema foi se agravando. No começo era uma pequena dormência, e aí daqui a pouco ela já não estava mais conseguindo andar sem segurar nos locais, segurava nas paredes,
e foi se agravando até que começou a ter queda, muita queda, ela já não parava mais em pé e começava a cair quando tentava andar. E nós corremos para fazer alguns exames e numa ressonância acusou um tumor que estava comprimindo a medula dela, bem na cervical, bem assim, bem em cima mesmo na cervical. Só que aí, quando nós descobrimos esse problema, entrou a pandemia, né? E com a pandemia tudo fica muito mais difícil, né? A doutora encaminhou para uma cirurgia, mas a gente não conseguiu a cirurgia assim com tanta facilidade, assim no começo, né? E nós fomos para a secretaria, encaminhados para a Secretaria de Saúde daqui do município, e aquela fila, e nós tentando correr atrás, porque nisso aí ela começou, nós arrumamos um andador para ela, e aí ela ficou uns dias, umas semanas no andador, mas o negócio foi se agravando de uma tal forma que aí o andador já não servia mais, porque ela começou a cair também com o andador. Meu e aí Deus. Ficava mais perigoso, né? Porque com o andador ela corria o risco ainda de ficar se machucando muito. E aí ela foi parar na cadeira de rodas. Entendeu? Por causa. E aí, como era na cervical, não foi só as pernas dormentes, aí as mãos também, ela já não conseguia mais fazer nada em casa, porque as mãos também ficaram dormentes. E ela dependia de tudo nesse período, de mim e da minha irmã, dependendo da gente para tudo. Mas aí, assim, e nós começamos a correr atrás de políticos, de pessoas influentes da igreja que pudessem nos ajudar. E assim, Deus abriu uma porta, Rinaldi, muito grande, em meio à fila da secretaria, Deus abriu uma porta muito grande. No INTU, que aqui no Rio de Janeiro, ele é referência de ortopedia. Aleluia. E ela foi, assim, Deus abriu uma porta muito grande. E assim, no primeiro dia da consulta, nós levamos todos os exames, e a equipe médica, assim, o médico e mais a equipe toda dele, porque por ser um centro de referência, lá tem muitos estagiários também, né, médicos assim, residentes, né, também. E o médico analisou com a equipe e falou com ela assim, a senhora vai ficar internada hoje porque o seu caso é muito sério. Só que eu vou te falar uma coisa, a gente pode te operar e a senhora acordar pior do que a senhora já está. Meu Mas, Deus! Assim, não tinha condição nenhuma de ficar pior. Ela já estava na cadeira de rodas e assim, era muito complicado. E aí eu cheguei em casa, fui pesquisar no Google, falei, não, esse médico não é possível. E realmente no Google dizia, porque era medula, entendeu? Era um tumor na medula, estava comprimindo e estava acho que 3,5, 4 centímetros na cervical dela. E operações, cirurgias de medula são muito complicadas e realmente no Google, né, que a gente sempre vai pesquisar, dizia realmente. Sempre quando a gente tem um caso de doença em casa, sempre tem um caso de doença em casa, vai no Google, vai pesquisar, você fica desesperado, né? Fica desesperado, porque ali tem os piores casos, né? Isso mesmo. E assim, graças a Deus, eles seguraram ela lá, né? E na semana seguinte ela foi operada. E para honra e glória do Senhor, a minha mãe, assim, ela operou, ficou um comecinho, assim, fazendo fisioterapia, mas graças a Deus, assim, uns 3 meses ou 4 meses depois da cirurgia, minha mãe estava andando já para tudo enquanto é lado, e a gente mora no morrinho, né, uma ladeirinha. Minha mãe hoje em dia já sobe essa ladeira e graças a Deus, assim, Deus operou pelas mãos dos médicos. Tem casos que Deus opera sem a mão dos médicos, mas ele operou pelas mãos dos médicos num caso que eles mesmos falaram que poderia não haver a cura. Aleluia! Mas, graças a Deus, hoje a minha mãe anda para tudo enquanto é lado, e foram dias muito difíceis, porque como foi na pandemia, toda uma dificuldade e igreja fechada, e a gente não podia receber uma visita, e a gente não podia ir para a igreja para ter aquele contato com os irmãos, para amenizar um pouco a dor, né? Foram dias muito difíceis, além do não saber o que estava acontecendo no mundo direito, não entender a situação da pandemia, e essa situação da minha mãe foram dias muito difíceis, mas para a honra e glória do Senhor, a minha mãe hoje está curada.
andando para todo quanto é lado. Dias difíceis mesmo, porque inclusive com receio de pegar Covid, né? Naquele começo que ninguém sabia nada, os hospitais não queriam atender visitas, eu imagino o que vocês passaram. Mas olha que Deus maravilhoso, olha que Deus soberano, né? Um câncer na medula, né? Um câncer comprimindo a medula, né? Com tudo para dar errado, e graças a Deus, bendito é o nome de Jesus, e é bem o que você falou, às vezes Deus opera milagre, que você, passou, mas às vezes Deus usa os médicos, usa os remédios. A palavra de Deus, inclusive, aí diz que nós temos que ter respeito pelas autoridades. Quem é a autoridade da medicina? É o médico, não é verdade? E a gente precisa respeitar, e Deus usa. Ele opera milagre através da medicina, através das pessoas. Que bênção maravilhosa poder ouvir isso. Mas e também... graças a Deus o tumor também era benigno, né? Não era maligno, graças a Deus também, porque eles fizeram todo o exame. Inclusive ela continua sem acompanhamento lá, graças a Deus, assim, para eles terem certeza de que não vai voltar o tumor, né? Mas glória graças a Deus, assim, ela vai lá de 6 em 6 meses, só para eles fazerem mais um raio-x, né? Para ter certeza de que o tumor não vai voltar. Mas para honra e glória do Senhor, está tudo bem com ela. Está repreendido em nome de Jesus. Aquilo que Deus fez, Ele faz por completo. E vou te falar, a gente gosta de ouvir, era benigno, claro, é um alívio para o nosso coração, é lógico, mas Jesus opera tumor benigno, opera maligno, Jesus muda e transforma toda e qualquer circunstância. Eu tenho esse testemunho na minha vida. Jesus Cristo curou meu pai de câncer. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir eu falar, mas meu pai teve um câncer no estômago que tomou 75% do estômago dele, foi operado com metástase no fígado. O médico, quando saiu da sala de cirurgia, disse: Rinaldi, eu falei, o senhor operou o fígado? Ele falou, não, eu apalpei. Eu falei, mas por que o senhor operou? Aí ele falou assim, olha, eu nem dei muita atenção, eu não achei o câncer do fígado, mas eu nem procurei muito. Eu falei, como que o senhor faz isso? Ele falou, Rinaldi, o câncer do estômago do seu pai foi tão sério, que se eu operasse o fígado era só para judiar dele. Vou te ser franco. Pegou um papel, uma caneta e disse, a chance do seu pai viver 2 meses são de 60%. Meu Deus. 4 meses, 40%. 6 meses, ele escrevia assim, passava um tracinho, e disse 20%. Disso seu pai não passa, seu pai tem no máximo 6 meses de vida. Meu Deus. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Imagina o que era, eu que sempre trabalhei tanto, não tinha tido tempo de ficar com meu pai, já jovem, eu trabalhava desde criança. Falei, meu Deus, e agora? Meu pai vai partir. Eu tinha acabado de quebrar e tinham 83 cheques da minha mãe que haveriam de cair sem fundo. Aí se diz, da tua mãe? Da minha mãe. Que eu era de menor, eu usava os talões de cheque da minha mãe. Quebrei eu e minha mãe junto. Eu via naquilo uma tristeza muito grande, porque eu falava, pô, meu pai ainda vai morrer comigo ainda, tendo frustrado ele vai morrer frustrado comigo. E aquilo era terrível para mim. Eu também me atacou os nervos, eu também pegava um copo e tremia. Enfim, uma fase terrível na nossa vida, eu tinha apenas 18 anos de idade. O meu pai, graças a Deus, eu comecei a trabalhar como louco, e daí que advém o sucesso do Patati Patatá, porque na fé, na vontade de ver o meu pai vivo, pelo menos até eu pagar os cheques da minha mãe. E aí você pode dizer, então você estava preocupado com o cheque? Estava preocupado com o dinheiro? Estava, porque eu não queria que meu pai morresse frustrado comigo. E nessa sede de pagar os cheques do meu pai antes do meu pai morrer, os cheques da minha mãe antes do meu pai morrer, eu comecei a trabalhar como louco, 24 horas por dia, marcava as escolas, os shows, e depois eu mesmo me pintava, ia fazer os shows, aí voltava, fazia os produtos que iam ser entregues no dia seguinte, colocava o disco num saquinho, colocava os produtos, e adesivava, e fazia todo o trabalho que tinha que ser feito. No dia seguinte, de novo, marcando as escolas de manhã, na hora do almoço fazendo, e à noite fazendo os discos, e assim passaram-se 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Ai, glória a Deus. 2 anos. Meu Deus. 3, e depois o 4º ano.
E meu pai estava vivo, firme e forte. Amém. Aí você amém, pode glória a dizer, Deus. mas não falaram que ia morrer no máximo 6 meses? A última palavra quem dá é Deus. Amém. Passou os 4 anos, eu paguei os 17 protestos que eu tinha e os 83 cheques sem fundo. E melhor do que tudo, meu pai estava vivo, firme e forte para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aí vem o Glória a 5º Deus. ano, o 6º, o 7º, o 8º. No 9º ano, meu pai teve outro câncer na base da língua. Agora então disseram que tinham que furar aqui e abrir para ele se alimentar por sonda, porque tinham que tirar a língua do meu pai, arrancar a língua fora. Meu Afinal de contas, o câncer era na base da língua, e disseram que o câncer ia crescendo, ia fechar a respiração dele, e que inclusive era uma morte triste, se ele não tirasse a língua. E eu disse, o Senhor Jesus, que operou o primeiro milagre, vai operar o segundo. E a vitória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aí eu ouvi isso. Você tem fé? Não tem? Tenho. Mas isso aqui é medicina. Eu disse, olha doutor, eu respeito a medicina, muito. Mas eu sirvo ao dono da vida, ele é o pai da vida e da morte, ele é o dono da medicina. Eu respeito. Mas um dia disseram que meu pai não ia viver de 2 a 6 meses no máximo. E já são 9 anos passados. Se Deus quiser recolher ele, claro que antes eu tinha conversado com ele, tinha entendido isso, e com a família. Se Deus quiser recolher ele, vai recolher, e eu adorarei ao Senhor Jesus, porque já são 9 anos passados, que ele era para ter morrido 9 anos atrás, e o Senhor Jesus concedeu para ele 9 anos de vida. É da vontade do meu pai, se viver com dignidade, viver bem, não viver sem a língua dele se alimentando por sonda. A minha filha estava na barriga da minha esposa. Quando ela nasceu, nós demos a ela o nome de Eide, em homenagem ao meu pai, cujo nome é Eider. A minha filha fez 22 anos, no dia 26 de novembro do ano passado, e se casou no dia 4 de dezembro. E tanto no casamento da minha filha, quanto no aniversário, estava lá meu pai cantando parabéns. Ah, que lindo. E meu pai vendo minha filha entrar na igreja. Que lindo. 22 anos depois do segundo câncer. Gente. E que 30 lindo, anos depois do primeiro. Então, minha querida, minha irmã Patrícia, Jesus Cristo cura câncer, Jesus Cristo cura AIDS, Jesus Cristo muda, transforma toda e qualquer situação. Você viu o nosso querido Xande, o Alexandre, falando de uma criança que chegou nas mãos de um nigeriano, né? Nigerina, né? Da mãe, né? Da mãe, ali, Já gelada. gelado, como morto, e o grupo de oração orando, e a criança ressuscitar, cujo nome dele hoje é Ressurreição. O nome dela é Ressurreição. Ressurreição, Era uma é ela, menina, né? Uma é ela. menina. Você vê, Jesus Cristo pode todas as coisas. Mas eu falei demais, né, Patrícia? Só para edificar a nossa fé. Não, mas é lindo, lindo esse testemunho, porque eu já tinha visto alguma coisa a seu respeito, mas em relação realmente ao patati patatá, ao tempo que você esperou em Deus, não vou dizer que demorou, não, que você esperou em Deus para Deus fazer a vontade dele, mas esse do seu pai eu não tinha visto ainda. A minha vida é uma vida inteira de milagre. E ela nasce praticamente todos os outros milagres que eu vim colher, e eles são notórios, porque quem são minhas testemunhas são vocês, que viram o Patati Patatá ser um sucesso. O Patati Patatá aqui em casa, porque eu tenho um sobrinho de 16 anos, olha o tempo. E quando ele era pequenininho, do tamanho da minha filha, ele era muito apaixonado pelo Patati Patatá. Hoje em dia ele não fala, não, eu não. Eu já tenho 16 anos, adolescente não. Então, vocês viram o Patati Patatá fazer sucesso do dia para a noite, né? Do dia para a noite. Só que, na verdade, são 37 anos do dia que eu comecei até hoje. E começou assim, de uma diversidade, de um problema, do meu desejo de ser artista, as minhas aventuras de comprar o meu próprio disco para poder fazer sucesso, e para ser contratado numa gravadora eu comprei 10 mil discos do meu mesmo, depois eu quebrando junto minha mãe, e aí nessa batalha quase que surreal, de sol a sol,
que começou nesses primeiros 4 meses, depois 1 ano, 2, 3, 4, meu pai, 9 anos, e aí depois todo um trabalho que foi sendo desenvolvido até que o Patati Patatá fizesse sucesso. Nesse meio tempo, quebrei 3 vezes. Depois de 25 anos de trabalho. No Geraldo, né? No Geraldo, né? Você viu? Isso. Depois de 25 anos de trabalho, um incêndio, botou tudo a perder de novo, botou fogo no cenário. Sem o cenário não tive como fazer um disco, sem disco não tinha como vender os produtos nas escolas, sem produtos como que eu fazia com 386 funcionários. Ou seja, uma história toda de vitória, mas uma história toda de muita batalha e do meu reconhecimento de que sem Deus nós não teríamos chegado em lugar nenhum. Eu vou tirar aqui uma palavra para você, tá, Patrícia? Tá, e o lindo disso é você ver os seus pais assistindo tudo isso, né? Que você não queria que seu pai morresse frustrado com você e acabou que os seus pais hoje estão vendo tudo isso, né? Mora na minha casa, tá? Depois disso já quebrou o fêmur e está super bem, graças a Deus. Agora, no começo do ano, quebrou o ombro e o punho, caiu, quebrou o ombro e o punho, está com 83 anos, mas é a minha bênção, está lá na minha casa, como minha mãezinha, que é minha fã, minha bênção, e eu sou fã dela. Você deixa um abraço para minha filhinha Gabriela, porque como a gente estava esperando para entrar no primeiro programa, ela estava do meu ladinho, porque ela queria muito falar com você, que é fã do Patati Patatá, e ela queria muito falar com você, né? Tio Rinaldo, eu sou fã do Patati Patatá, queria muito conhecer eles. Só que aí, como a gente ficou para o segundo programa, ela acabou tendo que ir para o ensaio da igreja. Você manda um beijo para ela? Gabriela? Gabriela, para quando ela assistir o programa, ela vai ver? Minha querida Gabriela, um beijo grande no teu coração. Ela é muito fã do Patati Patatá e ela falou que o sonho dela é conhecer eles. Muito obrigado pelo carinho. Quantos anos ela tem? 5. Então, o sonho dela, o Senhor Jesus vai proporcionar, claro. Pega ela, tua família, e vai lá no circo do Patati Patatá. O circo é até dia 26, então ela vai conseguir assistir o circo do Patati Patatá. Leva ela lá e depois no final tirar fotos com ele, que é o que Deus pode proporcionar para ela, para a glória do Senhor Jesus, tá? Que lindo, Rinaldo, muito obrigada. Amém. Deixa eu tirar aqui uma palavra para você, tá bom? Tá ok, obrigada. Aqui, ó. Querida Gabriela, Deus te abençoe, querida. Tá aqui, ó. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. O que eu estava aqui acabando de falar? Olha como a palavra de Deus fala com a gente. Eu atribuo 100% de toda a bênção que Deus faz nas nossas vidas ao Senhor Jesus, mas requer esforço. Esforçai-vos. Olha lá que coisa linda de palavra. Lindo, né? Palavra linda, vê como maravilhosa. Deus confirma aquilo que a gente fala? Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Essa palavra está em Salmos 31, 24. Amém. Muito obrigado pela tua participação. Um beijo da minha querida Gabriela, um beijo em toda a família. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus, tá? Obrigada a você, Rinaldo. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, abençoe sua produção, toda a sua equipe, que assim é maravilhoso você entrar nos nossos lares todo dia e proporcionar a bênção, né? Enquanto tem muitos canais de televisão que é tão difícil, é ruim para assistir. É por isso que a minha mãe assim ficou assim encantada com a programação, porque é uma programação realmente voltada para a família. Perdão, eu esqueci o nome da mãezinha. Eu esqueci o nome. Ana. Um beijo, Ana, no seu coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Patrícia. Que Deus abençoe a família. Obrigada a você. Tá? Deus abençoe. Amém. Um abraço. Um abraço para você. Um abraço pro Xande aí. Um abraço pro Xande aí, ó, Xande. Obrigadão. Tá. Né? Aleluia. Amém. Obrigado, querida. Obrigada. Aliás, Xande, vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Aí, deixa Deus te usar, vai. Na casa do Pai. Aleluia. Quantos tivemos aqui, nesse mundão não vai mais haver descanso. Meu irmão, seara é muito grande, vamos trabalhar, orar e interceder para
Aleluia. Um dia estaremos com o Senhor. Adoremos o Senhor pela sua santidade. Bendito és tu, digno de louvor, Senhor. Receba a oração e faço agora. Liberta-me de tudo de ti não for. Liberta-me, Senhor. Na casa de meu Pai, nas moradas, casa de meu Pai, um dia vou estar. Casa de meu Pai, nas moradas, casa de meu Pai. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para quem não assistiu o programa, esse programa está sendo gravado hoje, especialmente que o programa é ao vivo todos os dias, das 18 às 19 horas, e depois ele reprisa às 1 da manhã e também às 7 da manhã, 6 da manhã. Joia. Mas para quem não assistiu o programa anterior que você fez comigo ao vivo, Ok. eu queria que nós passássemos aquele vídeo e você explicasse o trabalho que está sendo feito. Tá joia. Que cidade que é? O país se chama Níger, capital Niamey. Níger. Níger. Aí é o menor IHC do mundo. O último, exatamente, o menor IDH. IDH. Então é o menor IDH do mundo. Isso. Índice de Desenvolvimento Humano. Humano, segundo a ONU. O que significa isso? Por exemplo, a maior taxa de analfabetismo, por exemplo, 85% da população, né, praticamente não escreve o nome, então não lê. Então tudo tem que ser feito mais através do visual, assim, da audição. Então, através de músicas, de catequese, ou seja, explicando, falando, interagindo, jogral. Então, isso daí eles vão prestando atenção e aquilo vai memorizando. E a parte de alimentação? Então, também é bastante precária. Só 10% da área de todo o país pode ser cultivável. Então, corta o Niamey, um rio Níger, e aonde geralmente se planta alguma coisa ali que dá para poder ter esse plantio, mas nem para a capital toda. É um país de cerca de 22 milhões de habitantes. Meu Deus. É muita gente. A maioria muçulmana. 98,7%. Então, a gente está por lá desde 2002, levando a palavra, estando junto, falando sobre esse amor que transcende todo o entendimento. Então, lá é mais na ação, né? Não é tanto eu pegar, abrir uma Bíblia, tal, é complicado, difícil isso. Então, é mais no amor, no amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, se compadecer como Jesus assim o fez enquanto estava conosco na terra. Então, é vida na vida. E você está lá há 20 anos. 20 anos. Que trabalho bonito, hein? Vamos ver um pouquinho. Tem um vídeo aí para a gente Tem conhecer vídeo, melhor. Vamos dar uma olhadinha. Então, aí, a gente está mostrando parte de algumas das creches e projetos de nutrição. Nós alimentamos uma vez por dia cerca de 900 crianças. Então, são 4 creches, 10 projetos de nutrição. A gente está mostrando a capital, né? Tudo que a gente está mostrando, parte da capital, ruas da capital, ainda ali, a maioria sem asfaltos. Também projetos dentro do presídio, né? E também no Hospital Nacional. A gente conseguimos com alguns parceiros, construímos uma brinquedoteca. Então, ali a gente tem livre acesso para levar um pouco de alegria. Às vezes eu entro de skate e brinco ali, né, com aquelas criancinhas que já estão tão sofridas. Esse é um banheiro, por exemplo. Então, os banheiros são assim, não tem... Tudo a céu aberto. Céu aberto, né? O esgoto deve ser tudo a céu aberto. Céu aberto, tem essa dificuldade. Existem períodos no deserto de chuva, mas são chuvas torrenciais e demoram a escoar. Então, pequenas poças d'água e às vezes com essa sujeira toda. E a criançada às vezes brinca ali porque pensa que é piscina, rio, uma água ali aglomerada, então muita doença, né? Eles não têm quase brinquedos, como estão vendo aí em casa. Eles brincam com restos de lixo,
pedaços de plásticos ou coisas assim, fazem carrinhos. Cada mãe tem vários filhos? Ou... Sim, então a média de filhos por mulher é de 8 a 12 filhos. Meu Deus! E pela religião, então, eles não são adeptos a anticoncepcionais, preservativos. Então, a ideia é, quanto mais filhos, mais dos da religião deles no planeta. Então, essa é uma das estratégias também, né? Que coisa! E aí, brincando com o que eles encontram na frente, Isso, né? Tudo você vira pode ver, brincadeira. tudo vira brincadeira. E mesmo assim, não tendo absolutamente quase nada, é um povo feliz. Eu ia te perguntar isso, você vê felicidade? Sim, a gente vê felicidade dentro daquela situação mesmo até de fome. Eles conseguem dar um sorriso, eles conseguem não ser egoístas. Uma das cenas que foi muito marcante para mim, para minha esposa, no início lá da nossa caminhada ao deserto, né? No início da nossa caminhada, é ver uma criança dividir um grão de amendoim com mais 2 irmãos. Um pedacinho, aí depois outro pedacinho. É inacreditável. É surreal. É surreal. E a maior parte é deserto? Deserto. Nós estamos dentro do deserto. Dentro do deserto. Dentro do deserto do Saara. Aí, por exemplo, nós temos uma parceria com a Associação de Deficientes Visuais do Níger. Então, eu tenho várias parcerias. Então, são 20 anos. Então, hoje, nós temos até um certo respeito, nós temos uma certa abertura no governo também. Aí você e tua esposa? Eu e minha esposa, eu e Giovana. Você estava falando que tem uma certa abertura no governo. Sim. Por questão desse projeto. Exatamente, porque beneficia muita gente. Então, nós temos cerca de 80 famílias que fazem parte do staff, onde gera todos esses programas, né? Sem contar um centro esportivo também. Então, e o dinheiro, porque é muita coisa. É bastante coisa. Para conseguir fazer o mínimo já é muito dinheiro. Como é que Então, nós pusemos aí, inclusive tem as redes sociais, você pode entrar no canal do YouTube, Alexandre Canhone, o nome está aí, o GC. Tem também o Instagram, manda um direct para a gente, ou um WhatsApp pelo telefone, 11, né? Esse é do Brasil nosso, 965714533. E a gente pode falar para quem quiser ajudar, tem as contas no Brasil, para quem quiser estar fazendo parte, ajudando, né, contribuindo, divulgando, né, quem sabe você pode ser um parceiro da gente. Nós não temos somente no Níger, na África, mas no Brasil também. Então, são mais de 20 pontos de comunidades que a gente assiste, então, levando cestas básicas, doações de cobertor, tudo que a gente consegue de arrecadação, tanto para o Brasil, então a gente também direciona ao Brasil. Agora, falar de Jesus para um povo tão sofrido, Jesus é transformação, é mudança, mas ali eles têm que conhecer a paz que transcende todo entendimento, né? Porque exatamente. Realmente fica até complicado, né? Você... É o amor, é o carinho, é o olhar. Às vezes vem uma criança, chega pertinho, chega um pouquinho, aí chega perto da gente, faz assim, aí olha, aí dá um sorriso, aí te quebra. Às vezes tem pessoas que falam, não, eu quero ajudar, quero ir para o Níger, ou enfim, para a África, ou para algum lugar desse. Eu queria ir, vou arrebentar, já na descida do aeroporto, já vê aquela criançada toda, você é quebrado. Deus começa a falar, trabalhar no teu interior, e aí você vê... Muito mais a gente recebe do que dá. Exatamente. Claro, muito mais, o teu entendimento é diferente, né, quando vê uma situação dessa. É verdade. Então, você trouxe uns grilos, não trouxe? Tá aí o grilo? Gafanhoto. Trouxe uns gafanhotos. Aqui, no programa passado, você quis que eu comesse. Quem sabe agora, né? Não dá. Não dá, tá bom, não dá. E olha que eu falei, a vida inteira eu falei, meu filho, ele tem que comer de tudo. Mas quando eu cheguei na China a ver essas coisas, eu falei, não, liguei de lá para ele e falei, não dá. Agora, olha aqui, dá uma olhada. Isso daqui acaba sendo proteína para eles. É proteína, né? O gafanhoto tem a proteína. proteína. Olha que coisa. Ele se alimenta de folhas, né? Esse aí está seco. Então, aqui as patinhas. Ó. Tem as patinhas. As patinhas do gafanhoto. Meu Deus, ó. Tem muito desses aqui lá, né? Tem bastante. Então, daí tem os períodos que daí eles caçam, né? Então, olha a casca desse aqui, ó. Isso. Ixi. E é vendido em saquinhos, tipo de 4, 5, põe saquinhos, pimenta, e as pessoas comem. Por que muita pimenta eles comem? A pimenta, ela inibe a fome.
Então, às vezes, pega até uma pimenta inteira, come, mas aí dá um outro problema, porque começa a dar muito problema gástricos, hemorroidas e muitas outras doenças, e quando a pessoa consegue um dinheiro, uma moeda para tentar comprar alguma coisa para comer, então ela não vai comprar o remédio, porque ela está com fome. Então acaba matando também vários outros tipos de doença que vai generalizando. Meu Deus. É muito complicado, é complexo, mas Triste. até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. E a gente tem trazido, né, nesses períodos que a gente vem para o Brasil, falando, ó, pessoal, conheça um pouco mais o projeto. Eu acho que a gente é um dos maiores difundores da palavra do Níger, dos 4 cantos da terra, porque a gente fala tanto do Níger, acho que mais que o presidente até de lá. Então, porque a gente vem falando, depois, Nigéria. Não, não é Nigéria, é Níger. E aí a gente... Olha aqui, você que está vendo isso aqui, a perna de um gafanhoto, né? E que reclamou do bife que você tem em casa, do ovo. Pois é. Não é verdade? Um café da manhã. A gente reclama, eu mesmo já reclamei em casa. Pô, mas é isso que tem para comer. Eu sou tranquilo de comer, eu como qualquer coisa, mas às vezes você faz uma reclamação. Meu Deus do céu, para e pensa. Nós num país onde você come uma laranja, gosta no chão, o caroço e nasce laranja, não é verdade? A gente não tem nada para reclamar. A gente só tem para adorar a Deus e para agradecer. Tem que parar e pensar, Senhor, muito obrigado. Obrigado, né? Pela roupa. Pela roupa, pelo ar. Aqui nós temos uma nação que as religiões são livres. Pois é. Se é evangélico, pode ser evangélico, é católico, pode ser católico, é muçulmano, pode ser muçulmano. Vocês sofreram perseguições lá? Nós tivemos centenas de vezes pedras na nossa casa, nesses 20 anos, ameaça de morte, literalmente cartas de ameaça de morte. Em 2015 teve o maior ataque, assim, não foi só político, mas religioso. Queimaram a nossa casa, então a gente viu os caras vindo, a gente conseguiu entrar no carro, o Senhor nos deu livramento, não era a hora, nós ficamos escondidos no próprio país um tempo, depois voltamos, e aquela coisa da perseverança, do foco, de focalizar, resiliência, e vamos continuar orando, Senhor, vamos que vamos, e conseguimos reconstruir a base. Então, esses momentos de perda, né, que eu estava ouvindo o seu testemunho, então teve fases e perdas, né? Tem católicos bons, tem evangélicos bons, tem muçulmanos bons, tem espíritas bons, agora tem radicais. E algumas religiões, elas tendem a ter mais radicais. E aí, num país onde a grande maioria é muçulmana, muitos radicais, por menor que seja, mas vão ter muitos radicais que vão lá jogar pedra, botar fogo na casa de quem está levando a palavra de Deus, levando bênção para aquela comunidade. Então, vocês veem o que é, né? A ignorância humana. Meu Deus, qualquer que seja o Deus que a gente acredita, você acha que Ele quer esse tipo de atitude? Ele quer esse tipo de destruição? Ele quer esse tipo de afronta? Deus, quem quer que seja o Deus da religião que seja, com certeza não se agrada desse tipo de coisa. Deus quer que nós nos amemos uns aos outros, por isso que em Jesus somos livres, nele somos mais do que vencedores, exatamente por isso, porque podemos ser livres. O véu se rasgou quando Jesus veio, nós não vivemos mais na época da lei, nós podemos nos ajoelhar e falar com Ele a hora que quisermos, podemos adorar Ele, podemos clamar e Ele nos responde. Por isso que somos até, às vezes, chatos quando falamos de Jesus, porque às vezes somos persistentes, porque sabemos que crer em Jesus é ser livres, é muito mais, às vezes a pessoa fala assim, crente só fala disso, ou crente é chato, não trai a mulher, já pensou viver em casa? Gente, a melhor coisa que tem é você poder viver para a tua família, você trocou a fama, o sucesso, recém saído da Xuxa, para podia continuar a tua carreira no Brasil, fazendo sucesso, perfeitamente, mas trocou tudo. Você se arrepende? Não, de maneira alguma. Hoje eu tenho a paz que o mundo não pode me dar. Então, Amém. Eu tenho essa paz, como o salmista diz, né? Eu vivo isso. Amém. Quando deito, logo pego no sono. E descanso no Senhor.
E estou nesse caminho do discípulo. É quando Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O interessante é que eu tenho pode procurado saber que o que você está fazendo é relevante para outras pessoas, né? Exatamente. Vai deixar um legado diferente, não só um legado de sucesso, mas um legado de algo que é duradouro, né? Que o teu coração, teus filhos poderão dizer o resto da vida, falar, poxa, que história bonita, né? Para a glória do Senhor Jesus. Bom, vamos falar com mais alguém de casa? O telefone é 910 36 36 36, mas esse é meu costume de dizer, porque hoje nós estamos gravando o programa, então vamos falar com alguém que estava aqui represado no programa anterior. Temos alguém na linha? Alô? Com quem falo? Oi, você fala com a Bruna. Ô Bruna, tá bem, querida? Tô bem, graças a Deus. Prazer falar com você, viu? Prazer. Você fala de onde? Eu assisto o programa. Eu falo da Zona Leste, Vila Matilde. Ah, morei na Zona Leste um bom tempo, morava na Vila Zelina, nasci na Moca. ZL, hein? É uma delícia, né? Que bênção, uma delícia, uma bênção. Tá o frio. O frio tá em todo São Paulo, né? Mas, ô Bruna, me diz, nós estamos aqui falando de testemunho, nós estamos aqui colhendo bênçãos e podendo dividir testemunhos, coisas interessantes que acontecem nas nossas vidas. Você tem algum testemunho impactante que aconteceu na tua vida ou na vida de alguém que você conhece, que você gostaria de dividir conosco? Viver com Cristo é uma bênção. Sempre temos milagres para contar, não é mesmo? Amém. Eu tenho 2 milagres. Meu avô, ele foi desenganado pelos médicos, com câncer no pulmão. E a família toda se reuniu e fomos para os pés de Jesus. Aleluia. E ele foi curado. Aleluia. Faz tempo isso? Fazem 8 anos. E ele vive? Ele é vivo, ele mora no Pernambuco, está lá no roçado todo dia e fala que vai viver os últimos dias na presença de Deus. Aleluia. Porque foi o Senhor que fez ele viver de novo. Amém, amém. E o outro testemunho? Em 2019, eu tive um sonho. E no meu sonho, um carro preto, batia no meu carro. Só que no meu sonho, eu via o meu esposo, eu não me via. Eu via o meu esposo. E eu via o outro carro que batia, um senhor de óculos, que na hora que eu ia ao encontro, ele estava morto. E eu acordei muito assustada e orei. Só que eu achei que meu esposo, né, por ele estar muito na rua, falei assim, cuidado, que eu sonhei assim, tá repreendido, tal, mas cuidado. Com exato uma semana após, eu estava parada no farol e veio um carro em alta velocidade e bateu no meu carro com tudo, dando perca perda total no seguro. No porta-malas. No porta-malas. Isso. Isso. E afundou todo o porta-malas. E eu estava com eu e as minhas 2 filhas. E quando eu olhei, que eu saí do carro, que eu olhei, era exatamente como no meu sonho. E graças a Deus, nem eu, nem as minhas filhas, nem o senhor que estava no outro carro, o carro dele deu perca total. Foi guinchado porque vazou gasolina, fez aquilo, o motor, os airbags todos estouraram. Meu Deus. E foi livramento do Senhor. Amém. Há muitos mistérios entre o céu e a terra que não cabe ao homem desvendar. Deus fala com alguns em sonhos, Deus fala com outros em profecias, Deus fala com outros através desse programa, através da palavra, de outros programas. Como Deus fala? Quando você sente forte aquela palavra no coração, aquele sentimento, a gente consegue entender quando Deus está falando com a gente. Nesse caso, você acordou, Bruna, e pensou, Deus está me revelando algo. E como nesse algo... Eu achei, como era o sonho, que era o meu esposo, eu achei que seria com ele alguma coisa. Como esse algo era com seu esposo, você avisou ele.
Mas Isso, avisei para ele. Mas você fez algo importante, você orou, repreendeu, falou com Jesus. Isso. Uma vez eu ouvi uma Verdade. coisa que eu vejo que é muito verdade. Quando Deus te mostra algo, Ele não te mostra só para dizer que vai acontecer, Ele mostra para dizer que você teve livramento. Verdade. Quando Ele mostra algo, Ele já te livrou. Mas nós temos que colocar nossa confiança em Jesus. E esse livramento, tomar posse desse livramento. E foi o que aconteceu com você. Deus Isso. mostrou a eu que te livrei. Porque a cena que você viu no sonho com seu marido, foi a cena que aconteceu com você. E ele pôde testificar a sua fé e dizer, foi eu que te livrei. Aleluia. Foi Deus. Aleluia. Foi Deus. Vou tirar uma palavra para Deus você, mesmo. tá, Bruna? Amém. Aqui na nossa caixinha de promessas, que nada mais é do que a palavra de Deus, aqui em versículos. Olha lá. Amém. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha como Deus fala com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Que bênção, né? Tá? Tem a ver tudo com o que nós falamos. Quer dizer, Verdade. tudo que podia ser tribulação, né? Sonho com o marido, o cara que bateu o carro morrendo, toda aquela situação, um acidente. Depois acontece o acidente, Deus te mostra claramente o livramento e olha aí o que ele fala depois de tudo isso. Sermos gratos. Olha aí. Né? Ele Gratidão fala, por isso, e a né? paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. A paz de Deus para a qual fostes chamados em um corpo. Olha lá. Aleluia. Domine em vossos corações. É a paz que domina, que deve dominar os nossos corações. Mas nós devemos ser agradecidos. Verdade. Essa palavra está em Verdade. Colossenses 3,15, tá? Para você, telespectador, Amém. que foi tocado por essa palavra, ela falou com a Bruna, mas falou com cada um de vocês também. Então, veja lá em Colossenses 3,15, tá bom? Bruna, muito obrigado pela tua participação, viu? Amém. Deus abençoe a todos o programa. Deus abençoe sua família, Rinaldi. Amém. A você também, minha irmã. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado. Tá. Você contou no programa ao vivo, Xande, 3 testemunhos, né? Isso. Aí você contou um do sorvete, que você estava lá Sorvete. morrendo. Conta para mim de novo, vai. O do sorvete foi o seguinte, eu estava muito quente, eu estava com muita vontade de tomar alguma coisa gelada. E um sorvete. De repente, vem um senhorzinho com um carrinho. Falei, deve ser miragem, a gente está no deserto. E aí, mas não era um senhorzinho, veio com um carrinho pequenininho, vindo, e eu falei, não pode ser sorvete. Aí eu fui perto, perguntei se era, falou, o que era? Sorvete de quê? Morango. De massa ainda, imagina, aqueles de massa, de bola. Aí eu comprei, fui lá, busquei, comprei, tomei aquele delicioso sorvete, aquela bola, delícia. Não era miragem, era milagre. Não era milagre, milagre. E aí eu tomei aquilo, mas depois eu nunca mais vi aquele senhor, eu nunca mais vi aquele carrinho, eu nunca mais vi nada. Por que eu provoquei o Xande para contar esse milagre? Vocês podem dizer assim, pô, o milagre de um sorvete. Mas peraí, você acabou de contar que Jesus ressuscitou a menininha, que a mãe chegou com a menina fria, gelada, lá na aldeia, e o grupo de oração orou, e a menina ressuscitou, hoje o nome dela é Ressurreição. Isso foi lá em casa. E agora você, na tua casa? Lá em casa. E agora você fala de um sorvete, Rinaldi. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o calo só dói no pé daquele que aperta. Às vezes um sorvete demonstra o milagre de Jesus mais do que qualquer coisa. Verdade. Porque na hora que você precisa, na hora que você clama e na hora que você às vezes até está com a fé abalada, Verdade. Jesus fala assim, deixa eu te mostrar que eu sou contigo. Verdade. E um mimo, foi um mimo. Era um de mimo, Deus. era um sorvete. Né? Olha que coisa E espetacular. o Senhor, então, assim, ele fez. Agora, Coisa o linda. lindo é que a gente possa continuar vendo esses milagres e entendendo que é a mão de Deus que está sobre a nossa vida. Amém. Né? Vamos adorar? Vamos adorar. Vai, deixa Deus te usar. E depois Aleluia. eu tenho mais uma lembrança e um presente para você. Ah, que Vai bênção. entrar daqui a pouquinho. Amém. Vamos nessa. Então, nós vamos agora em dialeto africano. Aia, 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 aia.
Aia, 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 embacada Yesu, comias amabanza. Aia, 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 embacada Yesu, comias amabanza. Kanada gidaje awana dunia, embacada Yesu, comias amabanza. Aia, 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 embacada Yesu, comias amabanza. Kanada motochi awana dunia, embacada Yesu, comias amabanza. Aia, 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 embacada Yesu, comias amabanza. Significa o seguinte: aia, aia, é isso aí, é isso aí. Embarcada Yesu, se você não tem Jesus na sua vida, comias amabanza, é a mesma coisa de não ter nada. Que tremendo. Agora, que coisa, hein? Você teve que aprender o idioma. Dialetos, idioma, e tem presente aí daqui a pouquinho. Amém, Você, amém. olha, É tua esposa? é a esposa, Giovana, Não, vem cá, mais do mozão. que tudo eu quero conhecê-la. Muito prazer, viu? Prazer. Que satisfação você poder fazer esse trabalho lindo lá, né? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. E como é que foi essa? Você também morava no Brasil? Também morava no Brasil e posso dizer que passei metade da minha vida na África. Fui para a África com 20 anos de idade pela primeira vez. Que coisa espetacular. Quem foi que convenceu quem? Olha, essa pergunta tá difícil porque eu queria ir para a Amazônia. Então, quando a gente conheceu a África, a gente ficou totalmente arrebatado de amor por eles e aí tudo mudou. E vocês decidiram, bora. Bora, vamos enfrentar isso? Vamos, Pega a mochila, escova de dente. vamos junto. Que Vamos bem. vencer isso junto. E aí quando chegou lá, como é que foi para aprender o dialeto, os idiomas, tudo? Foram desafios, né? Talvez o maior deles era a constância e as necessidades e a nossa impotência diante de tantas situações. Deve dar essa sensação forte de Com impotência, certeza, né? com Vocês certeza. pegarem... Fica aqui do lado do teu esposo, porque assim eu posso conversar com os O dois de uma presente, vez. Poxa, obrigado. Os CDs, presentes, tem um muito documentário obrigado. nosso. Documentário. E todo esse material tem também na internet, para quem quiser estar acessando. Amém. Esse daqui, ele canta em italiano. Como é que chama? Lode e adorazione. Que bacana. Aqui, Esse tem Alexandre português. Canhone, Guerreiro de Deus. Olha que coisa linda. Né? E o DVD do projeto. Sonhe esse sonho, ó, o DVD do projeto. Isso. Agora, aí vocês foram e começaram a desbravar. Começaram, né? Ou vocês já foram endereçados ao projeto? Como é que foi? A gente foi para uma viagem para conhecer. Na verdade, não era uma decisão de ficar. Só que quando a gente voltou, a gente não conseguiu esquecer e não conseguíamos parar de pensar o que a gente pode fazer para ajudar esse povo. E quanto tempo vocês ficaram aqui na A volta? gente ficou mais ou menos 9 meses, 10 meses. Daí a gente arrecadou Bora pra lá de novo. recurso para poder fazer alguma coisa que mudasse E a aí situação. Assim começou. Eu pensei que minha mulher fosse louca. Eu pensei que minha mulher fosse louca, casar com um palhaço e ficar o tempo todo batalhando até que o Patati Patatá desse certo. Vocês duas iam se dar bem, viu? A gente Meu Vamos marcar um café, desafios. vamos marcar um café. Vamos com certeza. Meu filho tem muito coração na África, ele sempre fala que vai fazer algo lá. Um dia desse, se conhecer o projeto de vocês, eu vou levar para ele, ele vai ficar doido. Olha, eu quero agradecer a vocês, parabenizar pelo trabalho, pedir que Deus abençoe ricamente, continue protegendo, continue provendo recursos para que vocês possam fazer o trabalho e que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos de Deus e cuidar de vocês como tem feito. Obrigado pelo Meus carinho. parabéns, tá? Amém. Parabéns pela tua história como Paquito, que é uma história admirável, bonita. Parabéns pela destreza, né? E parabéns você como esposa por seu braço direito, esquerdo, ajudadora, Importante. viu? A mulher sabe edifica o lar. Isso E mesmo. você tem feito muito bem isso, com certeza. Amém. Com Tá? a graça de Deus. Com a graça de Deus. Parabéns ao casal. Obrigada. Muito obrigado a todos os telespectadores. Procurem lá
o Alexandre Canhone nas redes sociais, na internet, e colaborem sempre que possível com esse projeto, que é uma coisa linda. Que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, e até a próxima vez, se Deus quiser e assim permitir. Um beijo no coração de vocês. Para de reclamar, Brasil. Vê o que é de gente com problema, vê o que é de gente com nada e são felizes para a glória do Senhor Jesus. Vamos adorar mais a Deus, usar nossa boca para adoração, não para reclamar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Ai, 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 embarcar isso. Ai, ai, Deus abençoe, Brasil, aleluia.